Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Flamengo, que nesse momento tem um impasse em relação à renovação de contrato de Filipe Luís, né? Ele que tem tido um início de carreira como técnico muito promissor, atual campeão do Brasileirão, da Libertadores, campeão da Copa do Brasil no passado. Tudo bem, foi meio sussurrote, chegou a partir da semifinal, mas a verdade é que esse é o tipo de título que talvez não existisse se ele não tivesse assumido o comando tático, visto que o Tite não fazia um bom trabalho no Flamengo até aquele ponto, né? Ele é erguido ao cargo de técnico no desespero que o Marcos Braz e também lá o Bruno Spindel estavam, né, com muitas críticas sobre eles, né? E obviamente um desempenho muito ruim na temporada até aquele ponto e usaram o cara como se fosse um escudo, basicamente, né? Eles não quiseram ir atrás de um novo técnico, etc, aquele ponto no mercado, mundo afora, e deu certo, entende? O Filipe Luís chegou, surpreendeu a todo mundo, mas agora chega um ponto de renovação de contrato que a gente tem que lembrar, o Filipe Luís é o técnico mais mal pago de toda a Série A. Nem o Mirassol paga tão mal o Gauanes, né? Tipo assim, tudo bem, o Gauanes chegou nessa temporada, se não me falha a memória. E assim, ele tá fazendo esse trabalho incrível, deve receber o seu aumento salarial, etc. Mas vai lembrar isso, né? O Flamengo é um time que tem muito dinheiro, se gaba hoje de ter um faturamento aí de 2 bilhões de reais, né? Óbvio que isso também acaba sendo inflado pela Copa do Mundo de Clubes, que deu uma grana impressionante para esses clubes brasileiros. Eu tenho certeza aí que o Fluminense, o Botafogo também bateram um recorde de arrecadação em um único ano. Mas o que eu quero dizer aqui é simples, né? O Flamengo tem um técnico que fez a diferença nessa temporada e o elenco do Flamengo, por melhor que ele seja, ele não garante os títulos sozinhos, entende? A gente viu isso com o Tite, a gente viu isso com o Vitor Pereira. Precisa de bom técnico, precisa de um bom comandante, senão as coisas podem desandar. O Flamengo passou uma temporada, se não me engano, em 2023 sem ganhar nenhum dos grandes títulos, porque não tinha um bom trabalho tático. Foi a temporada, se não me engano, que o São Paulo era o comandante e o Tite assumiu. Então, a resposta é simples, né? Se o Flamengo não tiver um bom técnico, né, ele vai passar dificuldades. Até porque, com um bom trabalho tático, não é que o Flamengo sobrou em todas as competições. Ele caiu na Copa do Brasil, ele ganhou o Brasileirão basicamente ali na penúltima rodada e o Palmeiras colaborou muito, porque por um tempo o Palmeiras estava com o Brasileirão na mão, mas aí o Abel Ferreira fez um final de campeonato ruim, e a final da Libertadores foi 1-0. Tipo, ofereceu, jogou melhor, etc, mas não foi, tipo assim, um atropelo, uma vitória tipo PSG fazendo 5-0 na Inter de Milão, não foi isso, entende? O que eu quero dizer é, o Flamengo é uma ótima equipe, é a melhor equipe do futebol brasileiro em termos de talento? Sim, mas técnico faz diferença. Técnico pode ser a diferença de um clube conquistar o título e no final das contas chega na temporada ali, tipo assim, muda o sistema e tudo, o time vai muito mal. E o Flamengo já mostrou isso, né? Aquele elenco lá do Jorge Jesus, fez aquela campanha de 90 pontos, etc. No ano seguinte caiu 19 pontos e por um ponto eles foram campeões. Então, eu acho que o Flamengo tem que entender aí o que vai fazer em relação ao seu novo técnico, porque, assim, eu entendo que eles estão receosos em pagar um salário gigantesco, maior do futebol brasileiro, que eles proporam para o Filipe Luís, ele estaria recebendo, se não me engano, apenas menos que o Abel Ferreira, né? E o Abel Ferreira, a gente sabe que o salário dele, para mim, tá muito inflado pelo que ele vem entregando recentemente, né? Mas a verdade é que, assim, pelo visto, o Jorge Mendes é o agente do Filipe Luís. Jorge Mendes, que a gente sabe, é um cara que agencia muitos jogadores ao redor do mundo, né? Um empresário muito grande, né? E acho que isso tem muito a ver também com a carreira internacional do Filipe Luís, né? Que já trabalhou jogando lá no Atlético de Madrid, no Chelsea, né? Num período muito curto de passagem por lá, né? Mas jogou lá, né? Então, assim, o Jorge Mendes é um cara que, assim, tem contatos. Esse é o tipo de agente que pode arrumar um emprego pro Filipe Luís no campeonato português ou até mesmo no campeonato europeu, talvez não de maior destaque, mas como um empresário com as conexões que ele tem, ele consegue vender o peixe do Filipe Luís para fora, e inclusive parece que um dos pontos de discordância é que ele quer uma cláusula de rescisão que permita o Filipe Luís ir para clubes ainda, tipo assim, de maior visibilidade no futebol europeu, etc, né, tipo, ou uma oportunidade de treinar na Europa, nunca se sabe. Então, a gente sabe que, assim, o Filipe Luís, eu não acho que ele vai ficar o tempo todo no Flamengo, né, acho que ele vai querer voos maiores cedo ou tarde, né, tipo, ele vem se provando um técnico de muito potencial. E aí a questão é, o tempo que ele fica no Flamengo que é um mistério. Se a diretoria ela tem obviamente seu ponto, não quer perder o cara no meio do ano, eu acho que é correto isso, né? Mas
Vamos ver o que acontece aí, mas pelo visto, uma renovação que parecia toda protocolar agora está em um impasse, né? Nenhuma das partes quer ceder, segundo a matéria do GE, e assim, né? Tipo, eu não parece que acho que o maior entrave talvez seja essa questão da cláusula, e sim de salário. Ele quer receber, acho que o mais do que o Abel, pelo que tu tá dizendo, né? E assim, eu entendo que é bastante dinheiro pagar mais de 3 milhões de reais por mês num técnico, etc. Mas o Flamengo, ele pode se dar esse luxo, entende? E eu acho de novo aqui, repito, né? O Flamengo não pode ter ideia de que assim vai resolver tudo sozinho, né, na próxima temporada, porque é o Flamengo, porque tem um elenco do jeito que tem, né? Porque se chegar um cara e não comandar bem o time, né, como a gente já viu até nomes grandes, como é o caso do Tite, fazer, aí as coisas podem desandar de novo. Então, é aquele negócio, a margem que o Flamengo ganha os títulos, ela não é grande o suficiente para dar a carteirada e falar, pode ir embora que a gente não precisa de você. Pelo menos essa é a minha opinião, não sei se vocês concordam. Então, vamos ver o que acontece aí, vamos ver qual vai ser a resolução disso. Se eu tivesse que apostar em algo, eu acho que o momento vai chegar e chegar em um acordo ali com o Filipe Luiz, acho que ele fica para a próxima temporada, até porque assim, ir para a Europa nesse ponto da temporada, eu acho muito difícil mesmo, e não acho que tem grandes vagas disponíveis no mercado europeu, etc. O Jorge Mendes é um agente muito forte, muito grande, mas eu não acho que ele, por exemplo, é o ponto de conseguir uma vaga, vamos supor aqui, né, o Rubem Amorim cai no United, vai colocar o cara lá, não é assim que funciona, né? Eu acho que mais forte que ele consegue ali é colocar, tipo, ele num Benfica, num Sporting, entende, né? Pelo menos a princípio, aí se for bem lá, pode ser que isso abra portas para ele ir para outros clubes, como aconteceu pro próprio Rubem Amorim, que se destacou no Sporting, depois acabou indo para o Manchester United, que obviamente é uma oportunidade muito maior, né? E 2 bilhões de reais que é o faturamento do Flamengo, né? Se você converte isso para libras esterlinas, né? Você tá ali falando de 350 milhões de libras, né? O United hoje fatura mais de 700 milhões, né? E ainda tem patrocínios muito maiores, etc. Vai ser um mundo completamente diferente do futebol europeu e, obviamente, a Champions League, todo esse glamour todo, né? Talvez o Filipe Luiz cedo ou tarde vai querer se aventurar e se desafiar na Europa, sim. Até porque, assim, o cara em pouco tempo já ganhou tudo que ele podia ganhar de mais importante aqui. Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.